Olá pessoal, atendendo ao pedido de vocês, estamos repaginando o canal Asa. Então, dentro dos próximos meses, retornaremos com algumas reportagens que vocês iam pedindo de infraestrutura, os voos em cockpits, visitas às linhas aéreas, torres de controle, controles radar, entre outros setores que vale a pena a gente apresentar para vocês como é que é o funcionamento. Além disso, vou contar histórias aqui do Captain Bob, por que ele virou piloto, ou quando nasceu o sonho de voar, as experiências que eu tive desde criança, visitando o cockpit, visitando aeroportos, associação de escuta do tráfego aéreo e até chegar ao cockpit de um Boeing 777 como comandante. Então, tudo isso e muito mais vocês vão encontrar aqui no canal Asa, mas sem esquecer das antigas lives que vocês curtem tanto de segurança de voo, que é o FlySafe, as notícias debatidas com vários convidados, que é o nosso Asa News, e também o cafezinho de aeroporto, que é um bate-papo mais descontraído. O Peter Biondi, ele deixa de postar as notícias aqui no canal Asa para postar no canal dele, que é o Airplane 800. Então, se vocês quiserem acompanhar as notícias curtas do Peter Biondi, basta acessar o canal dele, que é o Airplane 800. E as notícias a gente, então, vai fazer com mais regularidade aqui pelo canal Asa, onde eu estiver. Se eu estiver voando e tiver alguma notícia bombástica ou alguma novidade da aviação, vocês vão encontrar por aqui, e além das curiosidades desse mundo aeronáutico, que é muito legal. Vou aproveitar esse primeiro episódio no novo formato para comentar algumas notícias da semana. E vamos começar pela China Southern, que anunciou a compra de 7 aeronaves junto à Boeing no valor de 3,6 bilhões de dólares. São 5 aeronaves 777 cargueiras da versão nova, que ainda está em processo de homologação, e 2 777 cargueiros na atual versão. A previsão de entrega é de 2027 a 2034. E vamos falar de acidentes. Hoje, mais 2 acidentes na aviação. A gente tem comentado bastante nos episódios de segurança de voo, o FlySafe aqui, do aumento de acidentes no mundo inteiro. Existe uma preocupação das autoridades e hoje, infelizmente, mais 2 acidentes aéreos. Temos a queda de um avião na França que deixou 11 mortos. A aeronave pertencia à escola de paraquedismo e transportava alunos e instrutores de voo. Não há informação de sobreviventes. O avião caiu na cidade de Tourbierne, no nordeste da França, logo após a decolagem. Algumas testemunhas informam que teria acontecido uma falha de motor. Também hoje, uma queda de um helicóptero deixou 14 mortos na Arábia Saudita. A aeronave pertencia à estatal petrolífera Saudi Aramco e caiu em local perto do Golfo Pérsico, não muito longe do Estreito de Hormuz. E lá na China, o governo confirma um morto após avião de pequeno porte bater no arranha-céu mais alto em Pequim. O acidente envolveu um avião de pequeno porte, modelo esportivo de 2 lugares, e matou o piloto e feriu outras 13 pessoas. Ainda não há informação sobre o que teria causado o acidente. Bom, pessoal, não poderia deixar de comentar nesse primeiro boletim sobre o caso do 777-200 cargueiro da Qatar Airways, lá num pequeno aeroporto dos Estados Unidos. Era um voo de entrega, um voo de traslado, que esse avião foi convertido de passageiros para cargueiro, e num gesto simbólico a tripulação resolveu fazer o rasante que vocês estão assistindo aí nesse vídeo que circulou pelas redes sociais. Logicamente, né, para quem é da aviação antiga, todo mundo gostou, curtiu de ver. No passado se fazia muito voo rasante, mas falando na aviação atual, operacionalmente falando, isso eu comentei inclusive no bate-papo lá no nosso Instagram, também que é canal _asa, que não é legal você sair do que está previsto dentro do Manual Geral de Operações, dentro dos manuais do fabricante, dentro das operações padronizadas da companhia. Lógico, não era uma tripulação da Qatar, era uma tripulação contratada pela empresa que fez a conversão do avião e ia entregar o avião. Mas, de qualquer maneira, não é um bom exemplo para os novos pilotos. Não só os novos, todos os pilotos, porque, afinal de contas, nós temos essa doutrina operacional hoje que visa aumentar os níveis de segurança de voo. Nesse caso da Qatar, poderia ter acontecido um acidente. Pegava uma rajada,
Tudo bem, o piloto é antigo, quis mostrar suas habilidades, mas a gente diz hoje que na aviação não existe lugar para piloto inventor. Então, pessoal, quem está voando, quem vai voar, procure sempre manter a disciplina operacional, seguir o que está previsto nos manuais de operações, nos manuais padronizados, fabricante da companhia aérea, ou se você for voar numa aviação geral, também procure manter sua operação dentro dos mais elevados níveis de segurança de voo. Sem inventar rasante. Eu já li tantos casos de acidentes bobos que foram causados porque o piloto resolveu fazer um raso ou uma manobra que não estava prevista, aconteceu o acidente e ele perdeu a vida. E eu me lembro, inclusive, que eu li a revista Cipair e existiam muitos casos, né, onde os pilotos resolveram fazer um procedimento que não estava previsto naquela coisa de brincadeira e no fim perderam a vida ou causaram danos significativos na aeronave. Então, pessoal, não façam isso, tá? Você vai voar em linha aérea, procure sempre manter a disciplina, siga o que está previsto. Lógico, errar é humano, acontece, mas quando existe a indisciplina numa empresa aérea, por exemplo, não é perdoado. Então, evitem essas manobras que realmente colocam em risco não só a sua própria vida, mas a vida de outras pessoas, especialmente se você tiver numa aeronave comercial, um avião executivo, um táxi aéreo, não existe essa necessidade, tá bom, pessoal? Não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, compartilhar o vídeo e principalmente, né, o seu comentário para que a gente possa melhorar os próximos boletins. Eu vou postando aqui no canal Asa. E se você tiver alguma dica de alguma reportagem especial, pode mandar para a gente que dentro do possível nós vamos prepará-la para vocês. Forte abraço e boa semana!